Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje o papo é quente, sobre algo que tá dando o que falar, o Nintendo Switch 2. Chegou agora, né? E a expectativa, nossa, Era enorme, né? total. Aquela promessa de rodar jogos com o visual de cair o queixo, tipo os da Unreal Engine 5, num portátil. Era, assim, o sonho de consumo de muita gente. Com certeza. Imagina levar essa qualidade gráfica para todo canto. É uma ideia muito, muito forte. Só que, ahn, como sempre acontece, né? As análises técnicas mais, digamos, aprofundadas começaram a sair. E aí a história muda um pouco. Exato. Elas trazem umas nuances, sabe? O cenário que está se formando agora é um pouco mais complexo. Principalmente quando a gente olha para a CPU, a unidade central de processamento do console. Hum, Parece que ela tá meio sofrendo para lidar com a exigência desses motores gráficos mais novos. é isso. E é exatamente esta pentex baixo que a gente quer investigar hoje. A ideia é analisar mais a fundo esses desafios de desempenho que o Switch 2 parece estar enfrentando, especificamente com jogos da Unreal Engine 5. E como você falou, focar em por que a CPU virou esse ponto de atenção. Isso. A gente vai mergulhar, assim, nas dificuldades de rodar recursos como Lumen e Nanite, que são as estrelas da UE5, né? E discutir o que isso significa na prática, para quem joga e para o valor do console mesmo, pelo preço que ele custa. Perfeito. Nossa conversa aqui se baseia nessas avaliações técnicas, no que estão falando por aí sobre o desempenho de jogos específicos que já estão rodando nele. Exato. A missão é entender essas limitações, por que elas existem e, claro, quais as consequências para todo mundo, desenvolvedores e jogadores. Ótimo. Então vamos lá, começando pela CPU. Eu lembro bem que antes de lançar, a conversa era outra, né? Tinha até umas especulações de que a CPU não ia ser problema, que ia ter um bom equilíbrio com a GPU e tal. Sim, tinha essa expectativa no ar. Mas aí vieram os testes práticos, e a história é um pouco diferente. A CPU está, de fato, se mostrando um fator limitante, um gargalo mesmo em situações mais pesadas. E não só com o UE5, pelo visto. Interessante você tocar nisso, não só. Aquela demo de Elden Ring, Tarnished Edition, que mostraram na Gamescom, também deu sinais de que a CPU estava sendo exigida, sabe? Impactando a fluidez. Entendi. Isso sugere que para chegar naquelas taxas de quadro mais altas, tipo 60 FPS, que muita gente quer, vai precisar de um trabalho de otimização pesado dos desenvolvedores. Não é só ligar e jogar, então, faz sentido? E falando em exigência, aqui a coisa fica realmente interessante. Vamos detalhar esses recursos da UE5? Lumen e Nanite. São eles que prometem aquele visual de nova geração, né? Precisamente. O Lumen é o sistema de iluminação global, e reflexos, tudo em tempo real. Ele calcula como a luz bate e rebate nas superfícies de forma dinâmica, cria cenas muito mais realistas, imersivas. Uau! E o Nanite é a tal da geometria virtualizada. Basicamente, permite que os artistas usem modelos 3D com uma quantidade absurda de polígonos. Milhões, bilhões, sem aquele impacto gigante no desempenho que isso normalmente causaria. Como mágica. Quase isso. A engine gerencia de forma inteligente o que mostrar, dependendo da distância, da visibilidade, e ainda tem os Virtual Shadow Maps, os VSMs, que trabalham junto para gerar sombras super detalhadas, que se adaptam a essa geometria toda complexa do Nanite. Tecnologia de ponta mesmo. Mas imagino que isso tem um custo, né? E como tem, principalmente para a CPU. É claro que a GPU, a placa de vídeo, também trabalha muito, mas gerenciar toda essa geometria do Nanite, os cálculos de luz do Lumen, atualizar os VSMs, isso tudo coloca uma carga assim muito pesada no processador central. Entendi. Essas tecnologias foram criadas pensando, né, nas CPUs bem mais rápidas, com mais núcleos, que a gente tem no PlayStation 5, no Xbox Series X e S. Consoles de mesa, com mais espaço, mais energia, mais refrigeração. E aí, como isso funcionou, ou melhor, não funcionou, nos jogos que já saíram para o Switch 2, tipo o Chronos, The New Dawn, o Fortnite, que é super popular, e aquele Split Fiction. Eles usam Lumen e Nanite? Olha, com base no que foi analisado até agora, a resposta curta é não.
Nenhum deles parece estar usando o Lumen ou Nanite de forma plena no Switch 2. Nenhum? Nem Fortnite? Sendo da Epic. Pois é, Fortnite é o exemplo mais forte disso. Sendo um jogo da própria Epic Games, a gente esperaria que fosse uma vitrine da tecnologia no Switch 2, né? Mas a ausência desses recursos sugere algo bem importante. O quê? Que a Epic provavelmente ainda não criou ou não liberou um perfil de renderização da UE 5 otimizado especificamente para o hardware do Switch 2. E o que significa essa falta de perfil otimizado? Qual o impacto disso para os outros que querem usar essa engine? Significa que quem quer usar a UE 5 no Switch 2 está meio que no escuro. Não tem um ponto de partida oficial ajustado pela Epic. Ah, então o trabalho é maior para eles. Muito maior. Eles precisam fazer quase tudo do zero, experimentar muito para descobrir como fazer a engine rodar bem, ainda mais com esses recursos pesados. Sem um perfil pronto da Epic, que já consideraria as limitações e os pontos fortes do chip do Switch 2, a tarefa de portar ou criar jogos UE 5 complexos fica bem mais difícil. Demorada. Imagina a dor de cabeça, especialmente para estúdios menores, né? Exato. E na prática, assim, no jogo, como esses problemas de CPU aparecem? O que a gente jogando percebe? Um exemplo bem claro está naquela análise de Fortnite da Digital Foundry. Eles mostraram as tais zonas de transição no mapa. Aquelas áreas onde o jogo carrega novos elementos do mundo, sabe? Texturas, objetos. Assim, quando você tá andando e o cenário vai aparecendo. Isso. E o interessante é, mesmo sem Lumen e Nanite ligados, essas transições já causam problemas de frame time. Frame time. O que é isso? O tempo fica irregular, mesmo que a média de quadros por segundo FPS não caia tanto, você sente o jogo engasgando, dando aquelas travadinhas. Falta fluidez. Sei bem como é. Aquela sensação que quebra totalmente a imersão, né? Exatamente. E a implicação disso é crucial. Se a CPU já está sofrendo para gerenciar o carregamento de dados nessas transições, que é algo relativamente básico... Imagina se tivesse que processar Lumen e Nanite junto. Exatamente. Seria pedir demais. É como você falou, pedir para alguém que já está carregando uma caixa pesada pegar mais duas. Ela não vai conseguir manter o ritmo. E tem outro sintoma também, os navigation hitches. São tipo umas pequenas pausas, uns congelamentos rápidos que podem rolar quando a CPU está sobrecarregada. Quando isso acontece? Geralmente, ao processar a geometria complexa do Nanite ou os cálculos do Lumen, especialmente se você mexe a câmera rápido ou anda por lugares muito cheios de detalhes, isso foi visto até em CPUs de PC que a gente considera medianas, tipo um Ryzen 5 3600 rodando jogos como Chronos The New Dawn. Mesmo num PC de mesa? Sim. Se um processador de desktop, que tem mais folga de energia e refrigeração, já mostra esses engasgos, o desafio para um chip móvel de baixo consumo, como o do Switch 2, é bem maior. A margem para erro é mínima. Mas espera aí, o Switch 2 não tem os RT Cores, aqueles núcleos para Ray Tracing. Isso não devia ajudar com o Lumen, já que ele mexe com luz e reflexo? Ótima pergunta. E sim, o Switch 2 tem RT Cores, hardware dedicado para acelerar cálculos de Ray Tracing. E, na teoria, eles podem sim ser usados para acelerar partes do Lumen. Ah, então ajuda. Ajuda, mas não resolve tudo. O que as análises técnicas indicam, e o que se discute em fóruns com base nelas, é que passar parte do trabalho do Lumen, do software, rodando na CPU-GPU normal, para esses RT Cores, não eliminam o custo de desempenho, principalmente para a CPU. Entendi. Pode até mudar um pouco onde está o gargalo, talvez aliviar a GPU um pouco em algumas coisas, mas a carga geral, incluindo o que ainda sobra para a CPU gerenciar, continua muito alta. É pesado demais para o hardware do Switch 2 manter a fluidez com a qualidade que a gente vê em outras plataformas. É mais uma otimização do que tipo uma solução completa para o hardware portátil. Entendi. Então, resumindo essa parte técnica, colocar esses recursos top da UI 5 para rodar liso no Switch 2 é um trabalho gigante para os desenvolvedores por causa da CPU limitada e nem os RT Cores resolvem tudo. Isso significa mais trabalho e talvez um resultado final que não seja igual ao das outras plataformas. Exatamente.
vai exigir um esforço de otimização muito dedicado dos estúdios. E é bem provável que a gente precise esperar por atualizações da própria Unreal Engine. Talvez a Apple crie otimizações específicas, ou até versões mais simples, dialed back, como dizem, do Lumen e do Nanite, que funcionem melhor em hardware mais modesto. Se não, cada um por si. Basicamente, cada estúdio vai ter que tentar domar a engine no Switch 2 por conta própria. E como a gente viu, a falta de um perfil oficial da Epic agora só piora as coisas. E tem mais uma coisa que o pessoal discute bastante online. Aquela especulação sobre se a Nintendo reserva núcleos da CPU só para o sistema operacional, sabe? Ah, ouvi falar disso. Se liberar um núcleo ajudaria. É a pergunta que fazem. Mas a visão mais comum entre os analistas técnicos é que, mesmo que isso acontecesse, e a gente nem sabe se é verdade ou até se, sei lá, a potência da CPU dobrasse magicamente, isso provavelmente não resolveria a raiz do problema. Por quê? Porque tecnologias como o Lumen e Nanite, do jeito que são hoje, não foram feitas para encolher bem. Elas não escalam de forma eficiente para rodar num hardware de baixo consumo, como um portátil, mantendo aquela fidelidade visual toda. O problema é mais fundamental, não é só contar núcleo ou clock. Uau, que cenário complexo. Então, vamos conectar os pontos. O que tudo isso significa para quem está pensando em comprar o Switch 2 ou para quem já tem um? Como esses desafios técnicos afetam a imagem do console e a experiência de jogo real? Bom, o impacto mais óbvio é na experiência de jogo mesmo, principalmente nos jogos multiplataforma que usam a UE5 pesado, com esses recursos mais novos. Tipo, Os jogadores podem notar uma diferença bem clara no desempenho. Taxa de quadros mais baixa, mais estabilidade, aqueles engasgos que a gente falou, ou simplesmente a ausência total de efeitos visuais. A iluminação do Lumen, os detalhes do Nanite, que estariam lá nas versões de PS5, Xbox Series ou PC. e aí a versão do Switch 2 pode parecer Inferior. tecnicamente comprometida, objetivamente falando. Pode passar essa impressão, sim. E isso bate direto na questão do custo, né? Que você mencionou lá no começo. O console não chegou barato. A gente viu preços aí na Kabum, por exemplo. O console sozinho por mais de R$ 4.000 e com Mario Kart World passando dos 4.400. Como isso fica no mercado de portáteis? É um ponto super importante para discutir o valor que ele entrega. Quando a gente compara esses preços com outras opções, sei lá, um Legion Go S rodando SteamOS com 1 TB, que está na casa dos 6.500, ou um Steam Deck OLED de 512 GB por uns 6.600. A comparação fica difícil para quem quer jogar multiplataforma, né? Exato. A relação custo-benefício para rodar esses jogos mais modernos começa a ser questionada. Claro, são propostas diferentes. O Switch tem os exclusivos dele, o Steam Deck tem a biblioteca Steam imensa, mas nesse nicho de portátil de alta performance, a concorrência existe e o preço pesa. O Switch 2 não é uma opção barata. Faz sentido. A grande força do Switch sempre foi a Nintendo, os jogos dela, né? Exatamente. E isso não mudou para o Switch 2. O novo Mario Kart World, a sequência tão esperada do Super Mario Galaxy, outros exclusivos. Esses são, e provavelmente vão continuar sendo, o grande motor de vendas do console. E geralmente são super bem otimizados, né? Muito bem otimizados para o hardware específico. O desafio para a Nintendo é conseguir justificar esse preço premium do console se o desempenho nos jogos de outras empresas, especialmente os mais novos e visualmente ambiciosos com o E5, for sempre limitado ou tiver esses compromissos visuais claros por causa da CPU. Mas, e aqui é um mas bem importante para a gente ter a visão completa, Sim. seria errado dizer que o Switch 2 é um console fraco, ponto final. Apesar desses desafios bem específicos com recursos pesados da UE5, como Lumen e Nanite, o Switch 2 ainda é um hardware portátil impressionante para a categoria dele. Ah, então tem um lado bom aí. Com certeza. A GPU dele, o chip gráfico, é muito capaz para um portátil. Tem os RT Cores para Ray Tracing, que, mesmo não sendo a solução mágica, adicionam capacidades, e tem relatos de que em muitos outros jogos, talvez os que usam outras engines ou versões mais antigas da UE, ou mesmo jogos UE5 que não dependem tanto de Lumen e Nanite, o desempenho é ótimo. Então não é uma sentença de desempenho ruim para tudo. De jeito nenhum. Tem exemplos por aí, gente falando de desempenho surpreendentemente bom em jogos como Star Wars Outlaws, talvez até melhor que alguns handheld PCs em certas situações.
Interessante. Então, assim, a performance geral do console pode ser considerada muito boa, até acima do esperado em vários casos. A questão da Unreal Engine 5 e seus recursos de ponta é um ponto de atenção bem específico. Quase um calcanhar de Aquiles agora, porque essas tecnologias são muito pesadas e ainda não foram totalmente adaptadas para escalar bem para um ambiente de baixo consumo como o de um portátil. É um problema de nicho, mas um nicho importante para quem joga multiplataforma moderno. Ok, excelente contraponto para equilibrar. Vamos então amarrar os pontos principais dessa nossa conversa. Ficou bem claro que a CPU do Nintendo Switch 2 está sendo um gargalo para tarefas mais pesadas, como rodar os recursos avançados da Unreal Engine 5. Sim, e que implementar Lumen e Nanite é um desafio técnico grande no hardware atual. Por isso a gente não está vendo eles nos primeiros jogos US 5 analisados. E isso joga uma carga extra nos desenvolvedores que precisam otimizar muito ou esperar por versões mais leves dessas tecnologias. E a gente identificou essa tensão, né? De um lado, um hardware portátil que é, sim, poderoso em muitos aspectos, com boa GPU, RT Cores. Do outro, ele esbarra nessas barreiras para rodar as tecnologias gráficas mais novas que foram feitas pensando nos consoles de mesa. Exatamente. E essa tensão afeta a questão do custo-benefício, né? Comparando com outros portáteis e pensando na experiência com multiplataformas. Os exclusivos da Nintendo continuam sendo o trunfo, claro, mas a performance nos jogos de terceiros pesa na percepção de valor. 2. A gente vai ver uma divisão ainda maior, tipo, os exclusivos da Nintendo super otimizados de um lado e os multiplataformas do outro, talvez sempre com algum tipo de corte técnico visível para rodar no portátil? Ou será que a indústria, a Epic, com o E5, os desenvolvedores vai achar um jeito, novas técnicas, otimizações criativas para contornar essa limitação da CPU e tirar mais desse hardware com o tempo, diminuindo essa diferença? É uma questão em aberto, sem dúvida, e a gente vai continuar acompanhando de perto como essa história se desenrola.